A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar o webinar Terceira Semana Jurídica, com o tema Dignidade e Jurimetria, a vida subjulgada. Evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Paulo Oliver. Doutor Paulo Oliver, a palavra é com o senhor. Kelly, Laura Ferreira, Michele, Isabela, não sei o quê, Nicole, não sei o quê, Diogo Oliveira. Ô Paulo, pode abrir os trabalhos. Ô Paulo, você tem que falar. Tá ouvindo a gente, Paulo? Eu mandei agora por escrito, acho que ele não está nos escutando. Fala, Paulo, você tem que abrir. O senhor é o presidente do evento. Ele não está escutando. Acho que ele não está escutando. Alberico, então conduza aí, faça a abertura. Pode fazer a abertura e depois ele retoma. Então, eu vamos estava lá. falando aqui, agora sumiu. Estou aberto agora... e não estou ouvindo nada aqui. Pode tá ouvindo, iniciar, Paulo? Paula, Luciana. O que está aqui? Tá. Não, porque ele está mandaram o Elcio. O Elcio fala para ele abrir mal. Está silenciado, mas está normal. Mandei de novo para ele. Pode abrir, Alberico, pode abrir os trabalhos. Bem, então tá bom. Em nome da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, quero agradecer ao nosso presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso vice-presidente, Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, e o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Agradeço a todos os membros da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, os quais trabalharam com afinco para o evento dessa semana, e hoje atingiremos mais um dos nossos propósitos, qual seja, trabalhar a favor da preservação da pessoalidade em questões expressas pela Declaração Universal dos Direitos dos Humanos. Fazemos cumprir o papel indispensável do advogado à administração da justiça. Hoje o tema que será falado na nossa palestra é com relação à dignidade e jurimetria, a vida subjugada. Nossos palestrantes, Dr. Márcio de Almeida Rodrigues Fago, grande amigo, falará também o Dr. Elcio de Abreu Dallari Júnior, e será conduzido na qualidade de mediador. Só aguardar um pouquinho para ver se o Paulo entra. Bom, prezados. Agora. Alô? Oi, Paulo. Agora sim, Paulo? Perdoe, tá bom. Não posso, não dá para auxiliar, eu sei, não tem problema. Ô, Paulo, eu tomei a liberdade de dar início aqui nos trabalhos. Eu não sei se você está escutando bem. Eu estou sem fone, estou falando sem fone. Mas nós estamos te escutando bem aqui. Pelo menos eu estou. Então, eu vou dar sequência aqui, Márcio. Bom, a imaginação é mais importante que o conhecimento.
né? O conhecimento, como já dizia Einstein, é limitado, e a imaginação Meu envolve o mundo, né? Outra grande frase de Einstein é que tudo é relativo, né? Meu, E toda essa relativização não poderia ser aplicada no aspecto do material sem a olá, mas não estou vendo a supremacia da razão humana. Justamente por isso que, no meu Eu não ponto posso de ver fone no vista, ouvido. o nosso trabalho como advogado nunca será superado por qualquer máquina que seja. Feito esse esclarecimento inicial, eu agradeço ao presidente da nossa Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, que também é nessa linha, doutora Thaís Jurema Silva, bem como ao nosso vice-presidente, Márcio de Almeida Rodrigues Faro, também palestrante na noite de hoje, a oportunidade de mediar esse evento. Recebi o convite com muita satisfação. Agradeço o colega Paulo Oliver, que também é membro da nossa Comissão de Jurimetria, está com probleminha de acessar aqui, de estar presente conosco, mas em breve isso será superado. E, em nome da comissão, saúdo nossos palestrantes, Dr. Márcio, Dr. Elcio. A nossa comissão de jurimetria e análise preditiva tem um caráter multidisciplinar. Acho que o Alberico também travou aí. Márcio, acho que é melhor você dar sequência aí, abrir o microfone. Boa noite a todos e a todas. Vocês vejam, né, como que é a tecnologia. Às vezes ela contribui, às vezes não contribui tanto assim. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Vocês verifiquem aí que a tecnologia às vezes ajuda, às vezes nem tanto, né? E quero saudar, em nome do Dr. Paulo Oliver, todas as autoridades nominadas pelo Dr. Alberico. Tem que sair de tudo. Nós vivemos aí em tempos difíceis e Não tem problema, você é filha. estamos tentando aí nos reinventar, na verdade, né? Espero que todos estejam bem nas suas casas, cumprindo essa determinação necessária para que não haja mais disseminação desse problema que nós estamos enfrentando. E esse é um tema que nós iremos tratar hoje, que é a questão do que se mede no direito, do que é possível medir no direito e o que é necessário o direito tutelar e proteger. E eu tenho uma honra e orgulho de compartilhar esse painel com o Dr. Elcio. O Dr. Elcio é doutor ao quadrado, ele é doutor em medicina, né? Poucos advogados são doutores em medicina. Amigo e apresentado pelo presidente do evento de hoje, Dr. Paulo Oliver. Ô Paulo, eu peço só para você desligar agora seu microfone. Eu vou começar o nosso evento de hoje com uma pequena provocação. Espero que compreendam o motivo desta provocação. Não sei se está compartilhada a tela. Sim.
Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócio dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com Fecha o microfone, era para você ter dado a abertura para você estar escutando a gente. Impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destrozar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Microfone. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial. Saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Bom, eu quis fazer uma provocação que eu já fiz em outras apresentações. Está todo mundo me ouvindo, Alberico? Está tudo certinho? Estou sim. Estou ouvindo Desculpe bem. a nossa falha, porque fui tentar melhorar aqui a qualidade, eu acabei repetindo o vídeo. Mas o que é importante é que vocês estão vendo uma propaganda de uma empresa de tecnologia que diz se valer da tecnologia para substituir o trabalho do advogado. Então, partindo dessas questões, através até de um próprio documentário, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, o Dilema das Redes, tem uma PhD em Data Science, a Cat O'Neill. Ela afirma que o Google não tem opção de dizer isso é conspiração, isso é verdade. Porque ele não sabe o que é verdade, eles não sabem o que é padrão do que é verdade. Eles se baseiam em comportamento, em cliques. Importante a gente fazer uma menção ao que o Wikipédia ele trata numa questão relacionada à arte das conjecturas pela lei, como sendo o primeiro trabalho de jurimetria do mundo. Então, esse trabalho, ele tinha a condição de... Um momentinho só, cara, está me atrapalhando isso aí, por favor. Esse trabalho, ele tinha uma condição do quê? De verificar a precificação de seguros, a confiança de testemunhas, probabilidades, entre outras coisas. Mas interessante definir conjectura.
Conjectura é o ato ou efeito de deduzir, inferir que algo é provável, com base em presunção, evidências incompletas, pressentimentos, hipóteses e suposições. Por que nós estamos fazendo essa correlação entre conjectura? Porque existe algo acontecendo que hoje nós temos que enfrentar, que é justamente conjecturas. A jurimetria tem uma definição bastante clara, que é um conjunto de ferramentas, não sistemas. A jurimetria ela pode ser feita num papel, num relatório, numa calculadora, com o objetivo de entender a relação entre as variáveis de ordem econômicas aplicadas ao direito. Existem pessoas tratando a jurimetria como se fosse um instrumento meramente de estatística, ou ora tratando a jurimetria como inteligência artificial. Basta ver que tem inúmeros trabalhos dizendo o seguinte, que o judiciário, o determinado juízo, do juiz Alberico, está julgando determinado assunto sob procedente ou improcedente, e essa varredura dessas decisões, elas refletem uma coisa chamada inteligência artificial, que a gente vai falar no próximo slide. Mas é importante que vocês saibam que a jurimetria não precisa de sistemas. A gente tem que destacar que o primeiro trabalho sobre jurimetria foi publicado em 1949. Ou seja, passados 70 anos, isso é um tema no Brasil pouco falado e pouco conhecido, muito embora esse colega que vos fala, eu já trabalho com esse projeto, projeto de jurimetria e risco, isso daí desde que me conheço como recém-formado em 1996. Então, esse advogado, interessante dizer, porque as questões de ordem estatísticas, elas foram estabelecidas por matemáticos. E a gente vê aí o primeiro advogado, muito embora existam filósofos anteriores, que a gente vai citar no final, mas que tratam a jurimetria como uma lógica aplicada à lei, discutindo os fatos e padrões de prova. E o mais interessante no artigo dele, que eu quis ressaltar aqui nesse slide, é que os advogados que não possuírem novas habilidades tornar-se-ão meros escrivães. E os mais competentes, os que fizerem uso estatístico da economia, assumirão áreas importantes como a tributária e outros com o uso de ferramentas da psicologia, os campos do direito penal e familiar. Importante falar da definição de análise preditiva, que é o final da inteligência artificial, que é a técnica estatística de mineração de dados, modelagem preditiva, aprendizado de máquina, que analisam os fatos atuais e históricos para fazer as previsões do futuro ou de eventos desconhecidos. Então, nós temos uma situação que requer computação, que é a análise preditiva, que versa sobre comportamento, e uma situação que é a jurimetria, que é o relatório, que é a descrição do problema. Então, essas curiosidades são importantes de se citar, é que, assim, em 1812, um matemático desenvolveu o raciocínio indutivo, baseado em probabilidades. Depois, em 1860, outro matemático, ele criou uma função que virou praticamente base da computação moderna. Então, entenda assim que o método indutivo que foi estabelecido em 1812 por Pierre Simon não leva a uma conclusão verdadeira. Isso se deve ao fato do que o método tem próprias premissas, atribuindo uma pessoa o comportamento da maioria. Eu não quero polemizar com questões de ordem religiosa, mas citando assim, olha, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Judas andava com Cristo. Então, se eu for agir pelo método indutivo, logo Cristo seria um traidor também. Então, assim, o método dedutivo, diferentemente do indutivo, ele utiliza premissas verdadeiras não indutivas, de maneira racional.
para chegar a uma conclusão. E isso a justiça sempre o fez. A justiça nunca se recorreu a instrumentos indutivos, por quê? Porque não se opera a justiça por uma questão de conjectura. Então, esses cuidados que nós queremos tratar hoje aqui com muita responsabilidade. Bastante dizer que o método dedutivo ele começou a ser documentado só simplesmente 4 anos antes de Cristo. Isso é uma reprodução do que é inteligência artificial. E essa reprodução que a gente está fazendo é o seguinte, olha, compilamos dados, ou seja, quanto maior o número de informações de dados, melhor vai ser o meu relatório, melhor a informação que eu vou ter, seja ela comportamental, seja ela do que aconteceu. Os relatórios de análise, eles vão olhar o quê? O que aconteceu? Nós temos um problema, vamos imaginar assim, eu tenho um problema que é assédio moral. Como que eu vou investigar isso? Eu tenho que ir para a origem, eu tenho que olhar dentro da minha empresa onde existe o assédio moral. Quem que está causando o assédio moral? De que forma isso está acontecendo? Eu não tenho que verificar se o juiz está julgando o assédio moral procedente ou improcedente. Então, a jurimetria, por si só, ela consiste em compilar esses dois fatores. O que aconteceu e por que aconteceu. Isso pode ser feito, inclusive, numa ferramenta chamada Excel. Pode ser feito em qualquer outro sistema. Não precisa um processamento de dados do futuro, mas a análise preditiva já requer. Porque a análise preditiva ela se pauta o quê? Em comportamentos, nas decisões, em tomadas de decisões. Então, um relatório de jurimetria, ele serve para quê? Para que o advogado possa promover performance melhores financeiras para o seu cliente, considerando as recorrências do passado e aquilo que está acontecendo hoje. E o que vai acontecer depende da tomada de decisão, porque não adianta você ter um relatório, é como se você fosse fazer um exame de sangue, esse exame de sangue aí você tivesse que tomar alguns medicamentos para performar em alguns índices, e você continuasse com os mesmos hábitos. Então, a jurimetria ela é essencial para aquelas empresas que precisam performar, que necessariamente desejam performar. Envolvem questões de aspectos financeiros no contexto. Ao passo que a análise preditiva, ela visa o quê? Aquela decisão tomada, o acompanhamento daquela decisão. Quem tem que fazer o quê, se fez, por que fez, e os impactos daquilo. Um exemplo bacana de ser feito, hoje vivemos num estado de pandemia, infelizmente, que a OMS recomenda que nós tenhamos o isolamento social, é o que está acontecendo hoje, né? Essa palestra poderia estar sendo feita presencialmente. Nós temos que usar máscaras quando a gente sai e higienização. Então, essas são as recomendações por conta de um problema. O que aconteceu? A Covid. Por que aconteceu? Todo mundo sabe. Foi lá na China que aconteceu. E aí, o que está acontecendo? Uma disseminação, e essas estatísticas, elas mexem com o nosso cotidiano de uma forma que, se nós não recebermos uma orientação adequada, vamos comprometer a nossa vida, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos filhos e pessoas queridas. Então, o importante que vocês entendam, a jurimetria é uma fotografia do que aconteceu, do porquê que aconteceu, e a análise preditiva é um instrumento de inteligência artificial necessária. Passando rapidamente, a jurimetria no Brasil, segundo o Google, foi em 2006, de um trabalho que foi feito lá na USP, tá? De análise econômica do direito aplicado às decisões judiciais, envolvendo dólar. Percebam que tudo que se fala em jurimetria se fala em dinheiro. Não se fala em estatística, sempre se fala em estatística, mas associada a dinheiro. E o Google esqueceu de citar que em 1996 o Citibank já utilizava relatórios de litigation report
para produzir riscos de processos, antes mesmo da Sarbanes, em 2002. Então, veja assim, no Brasil, a jurimetria começou em 1996, só que não há notícia no Google, então o que se tem de referência é esse trabalho que foi publicado pela USP. Então, o que está acontecendo hoje, não só em vários países, como no Brasil, hoje nós temos aí sistemas no Tribunal de Justiça de São Paulo, Sócrates, o Victor, no STF, promovendo julgamentos. E é esse o nosso conflito de hoje, e é essa a nossa indagação de hoje, a nossa provocação de hoje. Porque na França, ao contrário dessas questões, de uma matéria publicada no Consultor Jurídico, a França impediu que, através da reforma do judiciário que eles fizeram, que os dados de entidade de magistrados e servidores não poderiam ser mais utilizados como objetivo de avaliar, analisar, comparar ou prever práticas profissionais reais ou supostas. Então, o que nós estamos falando aqui? A gente está falando aqui de inteligência artificial, de análise preditiva. Isso não tem medida jurídica. O que eu faço, se eu me previno, se eu tomo as medidas, o que o judiciário está decidindo não vai me afetar. Ou a Covid, por exemplo, não vai me afetar se eu tomar todos os cuidados. Do contrário, eu posso comprometer aquela orientação. Então, a importância da jurimetria como um papel de instrumento do advogado para que ele proponha a solução de problemas. E uma vez esses problemas colocados, essas soluções colocadas em práticas, vão poder proporcionar melhorias no desempenho financeiro das empresas. Então, hoje nós temos inúmeros professores. Eu não quero discutir tese, mas a primeira teoria geracional é de Balzac, de 1979, que dividiu os direitos humanos em três: entre liberdade, igualdade e fraternidade. Existem várias outras gerações sucessivas, mas que derivam destas mesmas que nós estamos falando. A questão de robotização do judiciário, pasmem-se, ela tem um nome, realismo jurídico. Então, e o grande desafio nosso é mostrar para todos, para os advogados, para os estudantes, para o judiciário, para a nossa família, que o computador, ele não pode julgar a vida do Dr. Paulo Oliver, do Dr. Alberico, do Dr. Márcio, de qualquer participante aqui, de uma forma equitativa. Entenda bem, como que um computador que se opera por um método indutivo, ele vai poder proferir justiça não conhecendo quem é o seu Alberico, quem é o seu Elcio Dallari, quem é o seu Paulo. Então, o artigo 10º da Declaração dos Direitos Humanos, ele diz, e eu vou ler o que a gente transcreveu aqui: toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial. Aonde existe indução, não há parcialidade ou imparcialidade. Ou seja, se eu estou induzindo algo, como que isso pode ser imparcial? Essa é uma dúvida que eu coloco, porque, na minha opinião, aonde há indução, não há imparcialidade. Toda pessoa acusada por um ato delituoso tem a presunção de inocência. Mas imagine-se que o judiciário resolve, de alguma forma, compilar isso através de uma outra pessoa que define os padrões e que vai capturando aqueles padrões e estabelece que isso não é uma verdade. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implica na liberdade de mudar de religião ou de convicção. Imagine só
o realismo jurídico no STF, no lugar da Carmen Lúcia. Não se operaria. Por quê? Porque a Carmen Lúcia ela mudou de opinião no voto em relação ao Moro, à parcialidade do Moro. E como que o computador faria isso? De que forma que o computador faria isso? Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o emprego. Então, o pleno emprego é algo que nós deveríamos defender como uma bandeira social. E, ao contrário, o que está acontecendo hoje? O governo cumpre-se de sustentar desempregados com uma bolsa e não sustenta aqueles que pagam, que provêm a previdência social, que são os empresários e os empregados que recolhem. Compilando a lei 8.213, ela tem um artigo, que é o artigo 59, que ela fala o seguinte: se cumprida a carência, a pessoa ficar incapacitada para o trabalho, ela deveria oferir o auxílio-doença. Mas existe uma corrente dizendo que o auxílio-doença ou a incapacidade pelo trabalho está relacionada à ocupação que ele exerce. Mas o artigo ele não diz da ocupação. Então, ocorre o seguinte: nós recolhemos a Previdência Social e hoje não estamos amparados. E quem é desempregado está amparado por uma bolsa. Isso eu estou provocando por conta de uma situação assim. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que permita a sua família sustento e digno, completada, se possível, por outros meios de proteção social. Nós temos a proteção da Previdência Social, sabemos que a Previdência Social é superavitária em relação ao produto privado. A parte privada sustenta todas as benesses da parte pública, as pensões vitalícias, ou as aposentadorias e etc. E eu pergunto se essa realidade que está pautada nisso, que tem muito a ver com a Covid, tem muito a ver com o olhar interno, eu quero que vocês entendam que esse trabalho de jurimetria é basicamente o quê? Eu não preciso de um computador para entender que na lei existe amparo para uma situação e essa situação, ela não necessariamente necessita de um mega banco de dados para que eu possa promover um resultado justo e social. Aqui, antes de passar a palavra para o meu amigo Dalari, eu tentei fazer um compêndio bem simples do que é complicado a gente se pautar em método indutivo, que é aquele método lá que eu compilo aquele comportamento daquela turma toda, para poder tomar uma decisão. E eu estou me esquecendo que existe colegiados em todas as instâncias. Então, o resultado futuro das decisões que forem tomadas, elas dependem, seja na empresa de capital aberto, seja de cunho político, seja no universo jurídico, ou até mesmo dentro de casa, você tem que negociar com a sua esposa, com seus filhos. Isso compreende mais de um interlocutor, papéis, posições diferentes, um conjunto de variáveis, como consenso, participação, cooperação, coesão. Todas essas circunstâncias influenciam na decisão. Então, eu acho que, assim, enquanto inteligência artificial, para a gente estabelecer uma relação com as coisas, e eu vou deixar agora a palavra para o Alberico, para o professor Dalari, para o professor Paulo, porque quando a gente trata de consumo, de relação, de prestação de serviço, a gente tem uma relação com coisas, necessariamente. Vamos falar assim, Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso falar que inúmeras ações de dano moral, material, PROCON, reclamações, o computador não seja válido, e não seja válido ele tomar por recorrência ou por indução e aliviar o pesadelo que é julgar essas inúmeras ações de coisas. Mas eu não posso permitir que julgue a nossa liberdade e aceitar isso como válido por uma indução
sem conhecer o paciente ou o histórico desse paciente. Então, o René Descartes, ele falava assim, nunca nos devemos deixar persuadir senão pela evidência da razão. E antes da computação, o judiciário sempre foi poético. O judiciário sempre trabalhou e buscou trabalhar a exigir da dedução. E hoje, as questões estão ficando tão extremas, as pessoas tão cansadas, tão misturando políticas com dentro de casa. Eu, outro dia, estava conversando com a minha filha, e minha filha é uma pessoa ativista que defende as minorias de todas as formas, e eu falei para ela que, assim, eu acho que a minoria começa dentro de casa. A nossa família é uma minoria, eu, você, sua mãe, seus irmãos, que nós estamos à mercê de uma série de outras maiorias. Então, a gente tem que criar um pouquinho de compreensão nos nossos lares, a gente tem que criar um pouquinho de bom senso, que eu coloquei, o senso com C, aqui, por uma questão de abrangência, porque nós estamos tendo que ter senso. A gente tem que partir para uma questão mais de conciliação. Hoje as faculdades, elas formam advogados para propor litígio e não formam advogados para conciliar. O tribunal positivado, cumprindo o papel do nosso judiciário, do nosso legislativo, infelizmente. São situações muito complicadas nos tempos de hoje. Muitos caciques, muitas pessoas que mandam e desmandam em todos os setores. E eu penso assim, nós, enquanto cidadãos, contribuintes, nós temos que lutar pelo que é certo, pelo que é certo. E o que é certo não é permitir que um computador determine o seu futuro. Até porque, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem predispõe, você pode mudar, sim, de opinião, que seja para melhor, que seja para somar na vida das pessoas. Então, sem qualquer discurso de cunho político, nós sabemos que, assim, o Brasil vive uma situação calamitosa, mas não só o Brasil, que eu vou passar a palavra já para o professor Dallari, a própria Alemanha está em pé de igualdade com o Brasil. Existem erros por quê? Pessoas que são as protagonistas tomam decisões sem procurar o especialista, sem estudar o passado, sem conhecer o problema. E o que nós estamos buscando aqui pregar para a advocacia? Senhores advogados, senhores estudantes, o seu paciente, o seu cliente, ele tem um histórico. Procure saber do comportamento dele, se é ou não recorrente. Corrija essa recorrência e faça que ele tenha sucesso. Do contrário, inúmeras empresas estão fadadas à falência, ao desemprego. E só para comprovar que a jurimetria é uma situação que envolve economia, esse homem, em 1897, ele disse que o jurista do presente pode até ser o homem dos livros de direito, mas o jurista do futuro é o homem das estatísticas e mestre em economia. Com isso, eu encerro a minha fala, ficando à disposição de todos. E muito obrigado pela atenção. Desculpe falhas, equívocos e erros. Estamos aqui para acertar, errar, corrigir o erro e seguir o curso. Beijo no coração de todos. Passo a palavra ao nosso mediador para que dê andamento aos trabalhos, ficando à disposição. Márcio, primeiramente eu peço desculpas aí na hora de apresentação, minha internet caiu, eu acabei cometendo o equívoco de não apresentar o Márcio. Mas o Márcio dispensa a apresentação, não é mesmo? Mas, enfim. Bom, antes de passar a palavra para o palestrante Elcio, eu queria fazer só uma consignação, Márcio, porque além da claridade e da objetividade da exposição das ideias, eu percebi exatamente que
tudo que você refletiu na exposição é exatamente o que nós combatemos e devemos combater no exercício da advocacia, enfim, qualquer área, que é a coisificação do ser humano, né? Você pode coisificar qualquer coisa, um quadro, um carro, enfim, né? Que nós não coisificamos, porque a gente sempre atribui a uma determinada marca de carro, um determinado, enfim, marca de celular, um status maior de um para o outro, né? E exatamente por esse sentido de razão, nós não podemos também permitir a coisificação do ser humano, né? Quando nós falamos de coisificação, nós podemos dividir aí tanto no aspecto do judiciário, né, na prestação jurisdicional. Não há como admitir, pelo menos no meu ponto de vista, eu já adianto, que um computador profira uma decisão, ainda que de cunho econômico, né, com base em precedentes que são decisões reiteradas, mas existem casos, e cada caso é um caso que tem lá a sua peculiaridade, né? Nós que militamos aí na área sabemos que nenhum processo é igual ao outro, né? Há sempre uma peculiaridade, seja no aspecto processual, endoprocessual ou extraprocessual, né? Sempre há a distinção dos processos. E também no aspecto do exercício da advocacia, porque não há como o advogado dar um tratamento ao processo como se fosse coisificando o problema do seu cliente, né? Eu penso dessa forma, cada cliente tem a sua peculiaridade, assim como cada processo terá a sua peculiaridade. Se o advogado não fizer essa interpretação, ou seja, se o advogado não conseguir entrar na alma do cliente e ver aquela peculiaridade específica, né? Por exemplo, nós podemos ter um caso muito simples, que para nós, técnicos do direito, parece ser coisa muito simples resolver no judiciário, até por conta da jurimetria, né, feita à luz dos precedentes, à luz do que já se tem julgado sobre a questão, mas, né, para o cliente aquilo pode ser uma questão muito além de valores, né? Pode ser de valor econômico, pode ser uma questão de honra, né? Ou pode ser tudo na vida dele. Então, nesse aspecto também da coisificação para o advogado, se o advogado não tiver essa visão e entrar na alma do cliente para saber o que o cliente precisa, né, nós não teremos direito, nós não teremos justiça aplicada, né? Então, feitas essas considerações que eu achei importante, eu passo a palavra para o doutor Elcio para a exposição do tema. Muito obrigado, doutor Alberico. Foi um prazer conhecê-lo aqui neste evento, ainda não tinha esta oportunidade anteriormente. Prazer aqui de reencontrar o Márcio, o prazer também reencontrar o Paulo, apesar dos problemas aqui. Eu até vou me justificar, em alguns momentos eu fechei o meu vídeo aqui, porque eu estava tentando aqui, eu falei com o Paulo 2 vezes, né, explicando, olha, a gente está ouvindo você aí, mas você não está nos ouvindo. Eu estava tentando trazer o Paulo aqui. Não sei se ele agora nos ouve, acredito que ainda não, né? Mas, enfim, e aí também, até por conta aqui do Márcio, o Márcio vive me causando problema, porque ele fala tanta coisa importante, tanta coisa interessante, que, enfim, eu tenho que correr atrás dele aqui, né? É inevitável, não tem como fazer isso aqui. E eu vou explicar o porquê que eu tenho que correr atrás, né? Eu tenho aqui, obviamente, muita coisa aqui para considerar, para expor, mas eu, se me permitirem, eu vou, obviamente, reiterar aqui o que o Márcio falou, né? Dando alguns destaques extremamente relevantes. A questão da ponderação entre método indutivo e método dedutivo é perfeita, né? Enfim, não podemos imaginar o computador advogando, né? Não tem como, não tem como, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Até como bem colocou aqui o próprio Márcio, a questão do ser humano que pode e muda de opinião. Nós mudamos de opinião, com novas reflexões, novos estudos, novos conhecimentos, né? A realidade do mundo muda, então não dá para informatizar da maneira como alguns imaginam. Tudo vai virar inteligência artificial, né? Enfim, não vai. Não vai. Se fosse isso, teríamos um verdadeiro caos. Fecha as faculdades de direito, fecha a OAB, fecha, dá até para fechar o judiciário,
Né? Por quê? Porque é tudo automático, né? Enfim, é um procedimento computadorizado, enfim. E eu vou trazer, por analogia, ligada a esse seu comentário, Márcio, uma questão, né? Eu não gosto de fazer muito isso, né? Até para não ser comparado com nenhum tipo de político, mas vou fazer uma comparação com o futebol, né? A questão do VAR, né? Tão em moda aí hoje em dia, quando entrou, como é que aplica, como é que funciona, enfim. A gente excluiu o árbitro do futebol? Excluímos lá os bandeirinhas nas laterais? Não, mas temos o quê? Uma nova ferramenta, né, que serve para apoiar a decisão, o processo de tomada de decisão do árbitro em campo. Óbvio que tem alguns limites, tem as regras para a utilização, mas, enfim, dá para ter aí um paralelo, né, vindo aí da questão esportiva, do futebol. Então, a gente pode fazer o uso de uma ferramenta para melhorar a tal da tomada de decisão. Né? No caso do futebol, é a utilização dos equipamentos eletrônicos de vídeo, né? E aí a gente vai assistir o lance por vários ângulos até chegar numa decisão. E mesmo assim, chega-se, às vezes, à decisão errada. Errar é humano, a gente não pode acabar com o erro, não tem como. Então, mesmo com o VAR, lá no futebol, acabam, às vezes, surgindo equívocos. O árbitro marca um pênalti quando não foi. Mas por quê? Porque a câmera estava numa posição, né, que acabava identificando uma determinada situação que configuraria um pênalti. Então, ele marcou. E aí, eu trago até para essa nossa conversa um detalhe interessante, também mencionado aqui, sobre a ferramenta, né, relacionada aqui à jurimetria, ou o conjunto de ferramentas estatísticas, extremamente bem pontuado aqui pelo Dr. Márcio, né? Enfim, é realmente um conjunto de ferramentas, né, para ser utilizada, é um conjunto para ter uma utilização para ajudar o nosso trabalho, para melhorar este funcionamento. Agora, isto vai depender do abastecimento das ferramentas. É a mesma coisa, trazendo de novo para o VAR. Como é que erra, então? Erra porque depende do abastecimento, lá no caso do VAR, das câmeras. Depende da posição de cada câmera. Se a câmera tiver numa posição, vamos dizer assim, desfavorável para um determinado lance, ela não vai ajudar, o mecanismo do VAR não vai funcionar adequadamente. Então, não dá para imaginar que o uso destas ferramentas traz plena segurança, melhoria, confiabilidade. Não, é uma ferramenta a mais, é uma ferramenta importante e que, obviamente, vai depender do abastecimento de informações, de dados. Então, a gente pode até falar, e tem muita gente aí da área técnica que fala e confirma e reafirma a importância da inteligência artificial. Ok, eu concordo, mas tem que saber utilizar a inteligência artificial. Né? E o primeiro ponto de talvez complicação é o abastecimento destes dados, destas informações. Se eu colocar dados equivocados, dados errados, eu posso comprometer o funcionamento todo. Então, não adianta eu ter uma inteligência artificial e ter, do outro lado, uma burrice natural. Não adianta. Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas eu diria um erro natural. Não pode, aí não vai funcionar. Então, a gente tem que ter essa ponderação. Lembrando, inclusive, um problema nosso, nacional, que é do analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional pega uma proporção ainda muito grande. Até bem pouco tempo atrás, dados oficiais davam que 70% da população brasileira era de analfabetos funcionais. Hoje em dia, os dados oficiais falam em 30%. Acredito que o abastecimento de dados já tem algum problema aí. Mas, enfim, né, vamos confiar 30%, tal, né? Enfim, agora, os analfabetos funcionais, eles muitas vezes saem até das faculdades, e saem até das faculdades de direito. Não é, não, o cidadão tem um diploma universitário, está tudo garantido. Não, existem cursos e cursos. A verificação não é tão bonita quanto a gente pode imaginar. Então,
obviamente, né, muitas vezes, um analfabeto funcional, ele vai receber lá um material e falar, ó, digita aí. E ele vai digitar do jeito que ele entendeu, né? E muitas vezes entendeu errado, não vai funcionar. Então, a gente precisa ter cuidado com a utilização destas ferramentas, né? E por isso que esta comissão tem extrema importância em virtude da inovação. O tema, como bem falou aqui o Márcio, né, não é novo no mundo. No Brasil é. E é tão novo que é extremamente desconhecido. Eu converso, sou professor, converso com vários alunos, falo, já ouviu falar de jurimetria? Não, né? Não ouvi. Enfim, e o que nós temos, pelo grande número aí de universidades, de faculdades de direito, são profissionais em formação, profissionais que saem sem este conhecimento, né? Sem saberem do que se trata, que é o futuro, e é o futuro próximo, né? Antigamente, quando você falava em futuro, você pensava em 20 anos. Hoje em dia, você fala em futuro, bota 6 meses aí, porque a coisa está correndo muito rápido, né? Então, a informação, né, o conhecimento, né, são essenciais. E dentro ainda desse aspecto, eu lembro que a questão da jurimetria, especificamente da jurimetria, não é o mero abastecimento de informações, né, e confiar que a partir deste abastecimento de informações tudo vai funcionar automaticamente. Não, são realmente informações. Mas aí o essencial é o analista, é o conhecedor, é o examinador destas informações. E aí entra o ser humano. O ser humano que, com o seu conhecimento, com toda a sua bagagem teórica, prática, vai poder fazer um bom uso desta ferramenta. Então, é essencial que haja, assim, um bom banco de dados contendo informações das mais diversas, né, para o nosso uso. Mas é para o nosso uso, não é? Estas informações não vão mandar no nosso raciocínio. Estas informações vão trazer elementos de aprimoramento para o nosso conhecimento do caso como um todo e a nossa ação, de acordo com o caso concreto. Eu me recordo ainda aqui de um caso específico que eu advoguei, de um ex-diretor da Casa de Detenção aqui de São Paulo. Muitos anos, né, ele acabou sendo questionado, né, como gestor público, como administrador da Casa de Detenção, em uma questão de uma licitação, né? E aí acabei tendo contato com ele, havia já contato de família, enfim. Tive lá o contato com ele especificamente, analisei o caso e falei, tá bom, eu vou cuidar do seu caso. E, nesse caso especificamente, se fosse utilizada a jurimetria, né, crua e nua, nós teríamos uma injustiça. Por quê? Porque no caso desse ex-diretor da Casa de Detenção, e abrindo um rápido parênteses, né, era o Luiz Felipe, agora esqueci o sobrenome dele, até tem um livro dele aqui. Luiz Felipe, ele foi diretor da Casa de Detenção de São Paulo, do Carandiru, por 3 vezes. Né, e ele era aclamado, né, de modo geral. Dava um problema, chama o Luiz Felipe. Era um cara que sabia lidar com os presos e tinha um tratamento muito humano. Né. O pessoal aqui que tem uma idade mais avançada, como o Paulo Oliver. Eu já estou me excluindo aqui, Paulo. Uma maldade. Né? Pessoal mais velho que nem o Paulo, eu não vi isso. Né? Vai lembrar que muitas vezes, no passado, havia, né, a promoção de lutas de boxe, eram transmitidas, por exemplo, pela TV Bandeirantes, com detentos. Né? E o que acontecia? Né? O que era esse caso? Eu assistia essas lutas, era moleque, mas assistia. Enfim, eram detentos que eram levados para participar de determinadas lutas. Isso fazia parte do processo de integração, né, e dos detentos com a sociedade, já preparando para uma saída em breve. E quem fazia isso era o Luiz Felipe. Ele, né, acabava se auto-identificando como treinador para poder levar tudo dentro da lei.
né? Levar o detento para lutar e depois trazia de volta, né? Mas por quê? Porque o boxe era uma das práticas dentro da casa de detenção para integração, né? Uma prática esportiva. Tinha futebol e tinha o boxe. E alguns eram talentosíssimos. Então, seria melhor que eles já fossem integrados aos poucos. E alguns viraram realmente boxeadores de qualidade, né? Esse era o Luiz Felipe. E quando eu fui advogar para ele, nesse caso especificamente ligado a uma licitação, né, que tinha questionamento, teve algum desvio, né? Ele falou, olha, desta maneira, eu provavelmente assinei, né, a documentação referente a esta licitação, mas eu não tive condições de ler tudo de todas as licitações, né? Aí alguém já vai imaginar, tá vendo? Mas ele é gestor, ele tem que ler, porque ele não leu, se ele não leu, ele tem que ser responsabilizado. Olha a visão fria, né? Só tem um detalhe, contado pelo próprio Luiz Felipe na época. Ele falou, olha, sabe por que eu não consigo ler tudo o que vem para a minha mesa? Porque por dia eu tenho que liberar aproximadamente, né, numa média baixa, aproximadamente de 30 a 40 detentos por dia que saíam da casa de detenção. Para cada um dos detentos que vai sair do Carandiru, para cada um deles, cada um desses 30, 40, eu tenho que assinar, em média, algo em torno a 60 documentos. 60 páginas. Ou seja, se são 30, multiplica por 60, a gente já vai ter um número assustador. Ele passava o dia assinando lá 1.000 e tantas páginas, 1.800 páginas por dia. Se imaginem fazendo isso diariamente, rotineiramente, né? 1.800 assinaturas. Para cada um dos detentos tinha esse volume. E ele falou, e aí ainda tem que cuidar das questões internas. Vem esse volume e eu assino, na confiança que passou tudo pelas várias comissões, né, várias verificações, chega só no final para uma assinatura terminativa, né? Acabou. Enfim, isso foi apresentado, houve um processo administrativo, né, contra o Luiz Felipe, eu advoguei para ele, no caso, e isso foi apresentado. Era humanamente impossível ele ler isso. Então, se ele assinou por quê? Porque já passou por vários processos, por outras pessoas que aí sim teriam lido, teriam tido tempo da leitura. A assinatura dele era apenas confirmativa, né? Um mero caráter procedimental, só isso. E ele acabou inocentado. Pela visão da inteligência artificial, uma visão tacanha, obtusa, ligada à jurimetria, ele estava frito, seria condenado, né? Ia responder processo criminal, ia responder um monte de coisa, né? E, na verdade, ele não tinha realmente responsabilidade naquilo, né? Enfim, não dá para ser assim. E aí eu também vou parabenizar o doutor Alberico com relação à menção dele da humanização, né, que precisa haver. Não pode haver a coisificação do ser humano. Isso é terrível. E vem acontecendo. Na verdade, vem acontecendo em várias áreas do conhecimento científico, nas academias. É a falta de humanidade, né? Eu lido muito com as questões aí, como foi mencionado, lido muito com questões também da área da saúde, enfim, e uma das críticas, né, é exatamente a falta de humanidade, muitas vezes identificada nas práticas dos profissionais de saúde, né? Eu conheço vários médicos, meu pai era médico, meu pai falava isso, e vários médicos com que eu mantenho contato, eles falam isso. O médico, hoje em dia, muitas vezes não quer nem colocar a mão no paciente, né? E nós aqui, tenho certeza, todos nós, conhecemos situações do gênero. É uma situação de desumanização. O médico pega lá um exame, põe na frente dele, examina uma
uma radiografia, examina um exame específico, um relatório, prescreve uma medicação sem conversar com o paciente. Enfim, é esta frieza que muitas vezes leva a outros erros, complicações de saúde e não resolução do que tanto afeta o paciente, do médico e o seu entorno, a sua família. É preciso ter essa visão mais ampliada, né? Então, não pode ser assim. No direito, vem acontecendo a mesma coisa, né? Infelizmente. Muitas vezes, né, o nosso paciente, agora falando do direito, o nosso paciente acaba caindo em situações onde os profissionais do direito, não é só da advocacia, não, os profissionais do direito, de todas as funções essenciais da justiça, cometem injustiças, por quê? Porque não põe a mão no paciente, não põe a mão no caso concreto. Leem apenas algumas coisas, e é assim mesmo, amontou a jurisprudência favorável e toca para frente. Não pode ser assim. Tem que se analisar, conhecer, entender a situação, a ser exposta. Isso é justiça. Não adianta ficar falando de direitos humanos, enfim, depois a gente não usa, não pratica, né? Justiça é isso, é utilizar todas as nossas ferramentas. E agora, né, diante aí desta apresentação, eu vou dizer desta maneira, desta apresentação deste tema através desta importante comissão, né, da jurimetria, nós temos mais ferramentas, né? Então, temos que aprender a utilizar em benefício dos nossos pacientes, em benefício da própria justiça. Eu ainda gostaria de destacar aqui também algo que foi mencionado pelo Dr. Márcio com relação ao desempenho, né? A questão do desempenho tem que ser analisada, e é isto mesmo. Nós temos que ter uma inteligência pessoal para entender a inteligência artificial, né? É perceber este funcionamento. E este funcionamento, ele existe em outras áreas, né? Eu vou destacar de novo a área da saúde, né? Tem uma disciplina da saúde que é pouco conhecida, e infelizmente é pouco conhecida, inclusive, dos médicos, que é a chamada medicina baseada em evidências. Hoje já se fala também em saúde baseada em evidências, né? E agora, por conta da pandemia, está virando meio lugar comum. Agora todo mundo fala em evidência científica, ciência. Mas isso não existe de hoje. Isso já existe há um bom tempo. E, inclusive, no caso da saúde, tem previsão na nossa Constituição, desde 88. Mas, enfim, as pessoas não conhecem também, muitas vezes, o detalhe constitucional. É uma outra falha. Muitas vezes, nossos cursos jurídicos têm extrema atenção com o Código Civil, com o Código Penal, com os formalismos processuais dos diversos códigos. Mas a Constituição? A Constituição, lê o artigo 5º que já está bom. Não, peraí, né? A Constituição é o documento central, importantíssimo. Tem que conhecer muito a Constituição, né, para poder trabalhar bem no direito civil, no direito penal, no direito do trabalho, em todas as áreas. Senão, olha aí, é uma ferramenta importante. Eu até digo aqui, quantas e quantas vezes, na minha atuação profissional como advogado, quantas e quantas vezes eu não venci casos utilizando apenas a Constituição. O que está na Constituição é mais do que o que está no Código Civil, é mais do que está no Código Penal, é mais do que está nas leis. Então, tem que saber utilizar ali. Eu até costumo dizer, é um coringa, né? Sem estar num jogo de cartas, eu puxo a Constituição, pá, coringa, ganhei, né? Então, tem que aprender a utilizar isso. Mas nós, infelizmente, ainda estamos engatinhando, inclusive na utilização, por exemplo, da Constituição, né? Ainda temos muito mais para engatinhar no campo aí da jurimetria. Então, é um longo caminho, E a gente precisa percorrer este caminho diariamente, e não apenas lá nas universidades, ainda com as pessoas na faculdade, mas com os profissionais já formados também. É um ledo engano imaginar que, bom, eu já fiz faculdade, 10 semestres, 5 anos, eu tenho minha formação toda, não preciso aprender mais nada.
Ah, então o mundo parou, né? E ninguém me avisou, para tudo. Não, tem muita coisa para ler, para aprender. Jurimetria não é nova, né? Bem identificou aqui o Márcio, não é coisa nova, mas no Brasil é praticamente desconhecida. Então, temos algo errado. O nosso caminho não está sendo bem percorrido. Precisamos melhorar todo este funcionamento. No caso do direito, inclusive, eu costumo fazer uma crítica direta, né, à postura de muitas academias. Nós, muitas vezes, temos uma preocupação, né? Nós não, eu não, as academias têm preocupação com relação ao MEC. O MEC, o que o MEC diz, o que o MEC diz. Você não pode contrariar o MEC porque é pecado. O MEC está santificado, ele é perfeito, enfim. Né? Então tem que seguir o que o MEC manda. Caramba, a gente não pode ir além do que o MEC está propondo, a gente tem que fazer isso. E o MEC bate cabeça muitas vezes. Né? Por um lado, ele fala da importância da interdisciplinariedade, mas ele não diz como isso funciona. Né? E se você tentar utilizar em muitas situações dentro das academias, você vai ser barrado, porque, não, isso aí o MEC não falou, isso aí o MEC não propôs, isso aí o MEC não disse. Então, a gente não pode dizer o que o MEC não disse para fazer. Vamos fazer o que está no cardápio do MEC. Cardápio do MEC até pareceu propaganda agora. Não é do McDonald's aqui. Enfim, né? Vamos ter que fazer ali o que está dito pelo MEC. Né? Não tem como. É muito pouco. Então, a gente tem que aperfeiçoar isso. Né? E tem muitos dados, muitas questões. Né? A fala do Márcio dificultou muito aqui a minha apresentação, porque, enfim, tem tanta coisa ainda para comentar aqui, né? E a gente tem tanta coisa para fazer, todos nós aqui reunidos, inclusive aí todos os presentes. Né? Eu gostaria de ter tido mais tempo aqui de concentração no chat, até para verificar, às vezes, as pessoas que eu conheço que podem estar por aí, responder alguma coisa. Mas eu tenho tanta coisa aqui para expor, né, que, enfim, a gente tem que seguir por algum roteiro. Eu ainda complementaria, ligada à fala do Márcio, a importância da análise de desempenho para uma boa gestão da justiça. Isto pega advocacia, Ministério Público, Defensoria, o próprio Judiciário. Né? Enfim, tem alguns estados aí pelo mundo que já falam em utilizar a jurimetria nua e crua. Vai matar o juiz. Né? Acabou o judiciário, fecha, está tudo informatizado, enfim. Tomara que eles façam isso, tomara que a gente não faça isso, tomara que eles façam isso e descubram a bobagem que vai dar. Né? Para que a gente não siga o mesmo caminho. Lá deu errado e vai dar. Né? Enfim, existem ferramentas em várias áreas de análise de desempenho, tem até no esporte. Né? Tem até no esporte. Né? Vou fazer uma menção aqui que o Paulo vai gostar agora. Né? O Palmeiras aí. Palmeiras não tem os analistas de desempenho? Enfim, tem. Enfim, que jogador põe? Se você for escalar, né, o time sem considerar quem está cansado, quem não está, quem acordou bem, quem não acordou bem, quem dormiu mal, se você não fizer uma ponderação e for escalar um time sem levar em consideração essas questões, não vai dar certo. Então, lá, por exemplo, eles utilizam essa ferramenta. Né? É uma ferramenta, né, de análise de desempenho, ligada aqui a uma área específica. E aí, de acordo com a análise feita sobre esta ferramenta, que vai se escalar o time, que vai dizer o que vai desenvolver. É o que a gente tem que fazer, tem que saber fazer isso. E não tratar de dados de maneira nua e crua, como eu acabei afirmando aqui. Eu até tinha separado aqui uma apresentação de uma página, né, que é bem curta, relacionada aqui ao que a gente está conversando, e me pareceu muito oportuna. Né? A ideia me surgiu enquanto o Márcio falava aí, me pareceu muito oportuna, e é uma propaganda que marcou época e que, com certeza, poucos dos que estão aqui presentes assistiram. Eu não me lembro ao certo, mas creio que ela seja dos anos 80. E é uma propaganda do jornal Folha de São Paulo. Né? Eu peço licença aqui a todos para fazer, não é propaganda da Folha, né? Não vão dizer aqui, pô, esse cara só veio para fazer propaganda, falou do McDonald's, agora vai falar da Folha. Não, longe disso. Né? Enfim, é só uma apresentação aqui relacionada a uma visão obtusa,
né? Uma visão obtusa que, às vezes, a gente pode ter se olhar dados e informações de maneira muito fria. Então, permitam-me aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Está aqui, né? Vou compartilhar, enfim, por favor. Deixa eu ampliar ela aqui. Está aqui. Enfim, né? Essa era a questão aqui, para ilustrar um pouco os erros que podem ser cometidos sob uma análise muito fria de dados, de informações, né? A propaganda é feita de propósito nesse sentido, né? Vai apresentando uma figura que, nossa, só fez o bem, só fez o bem, só fez o bem, de repente, pá! Não, não é. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente tem, com o material que a gente seleciona, que a gente acaba tendo contato, né? Também foi muito feliz aqui o Márcio na questão das fontes de informação, né, que precisam ser ponderadas, precisam ser analisadas para a tomada de decisão. Aliás, também os cursos jurídicos, né, hoje eu vou falar mal de curso jurídico à vontade aqui, pelo visto, né, os cursos jurídicos acabam errando também porque não preparam os estudantes, né, e aí, consequentemente, os profissionais depois vão ter que se virar nisso, para o processo de decisão, né? Então, estou trazendo, eu gosto sempre de mostrar agora, ainda mais em casa, né, eu consigo mostrar muitas vezes alguns livros aqui, né, esse é um deles, aí, O Poder da Decisão. A gente tem que aprender a trabalhar a decisão, está certa, está errada, e não apenas ficar, muitas vezes, amontoando decisões judiciais e copiando, colando autores, né? Essa é uma das obras. Tem obras mais antigas, né, aqui, mas também chega, não vou ficar mostrando tudo que é obra aqui. Tem obras mais antigas, e elas vêm muitas vezes relacionadas à área da administração, porque é uma questão de gestão, é o raciocínio na construção de um caminho mais adequado para a construção da justiça. Então, a gente tem que aprender a fazer isso aos poucos. E, obviamente, que isto tudo tem que ser aproveitado por nós, profissionais, né? Seja lá onde estivermos. Temos que ter esse cuidado, temos que ter esta atenção. E, como profissionais liberais, a advocacia tem um amplo caminho a ser desenvolvido. E, neste sentido, o papel da OAB, eu digo aqui, iniciado nacionalmente por esta comissão, vai ser decisivo. O papel desta comissão é um papel de extrema inovação. E, eu tenho certeza que, a partir desta comissão, dos seus trabalhos, surgirão inúmeros dados, surgirão inúmeras possibilidades de utilização de ferramentas diversas que servirão de modelo para o resto do país. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, vai servir para nós, profissionais liberais? Com toda certeza. E vai servir também para o poder público, que muitas vezes atua sem o menor conhecimento de si mesmo. O poder público trabalha muito às cegas, é na base da experimentação. Vamos tentar assim, vamos tentar aquilo, e para os nossos vários problemas de corrupção, problemas de transporte, problemas de educação, problemas de saúde. A gente não tem dados, não tem cruzamento de dados. Isso acaba comprometendo, muitas vezes, o nosso próprio desenvolvimento. Eu também tenho aqui uma informação que eu levantei para a nossa análise, também vou aproveitar aqui, né, a liberdade aí para transmitir a vocês,
uma imagem do funcionamento do judiciário em relação a questões de saúde, né? E vou explicar o porquê que eu quero compartilhar esta imagem aqui com vocês. É esta aqui. Aqui a gente tem os números totais, são os dados mais recentes que eu tenho, né? Fala, poxa, mas de 2011? Infelizmente, né, demora muito. Para obter esses dados, você demora, em média, uns 7 anos. Né? Então, esses dados aí são os mais recentes, são dados relacionados ao CNJ. E olha aqui para a nossa surpresa, porque a gente não olha muitos dos dados. Olha o volume de ações judiciais sobre saúde por estado em 2011. Né? Caramba, olha a diferença, olha o Rio Grande do Sul, né? Um volume muito maior do que os outros estados todos, depois São Paulo, Rio de Janeiro. E por que que isto acontece? Né? Qual a razão, né, desta situação? Eu vou explicar o porquê isso acontece, porque, de modo geral, existem também alguns interesses escusos por parte de alguns que ajuizam, que promovem algumas ações na área da saúde. Também é um engano imaginar que todo mundo que ajuiza uma ação está ajuizando de boa fé. Enfim, eu não sei se eu estou contando uma novidade aqui para algumas pessoas, mas não, existem ações de má fé também, né, onde muitas vezes o que se objetiva não é, neste caso aqui, não é saúde, mas é o quê? Algum ganho econômico. Existem situações tenebrosas, já identificadas, né, pelo Brasil aí, situações identificadas até em operações da Polícia Federal, onde determinados interesses econômicos ligados à indústria farmacêutica, ligados a distribuidoras de medicamentos, né, fazem com, e outras áreas também, fazem com que se promovam determinadas ações em grande volume. Por exemplo, né, uma das ações, né, que foi promovida em larga escala, em grande volume, eram ações repetidas. Copiava, colava e colava, tratavam muitas vezes de pedir produtos vendidos em programas de televisão. Vai comprar o champignon da lua. Né? Aí entra com a ação para pedir o champignon da lua, por quê? Porque passou na televisão que o tal do produto, ele vai garantir a saúde da família inteira. Você olha lá a propaganda, não compre ainda, né? Espere, agora vamos ter a promoção, leve 30 caixas e saúde para a família inteira. Né? Tem o champignon da lua, tem a cartilagem de sardinha, né? Enfim, tem um monte de coisa aí. E o pessoal acaba muitas vezes comprando, mas o pior, muitas e muitas vezes, estas ações são promovidas indiretamente pelas próprias indústrias que produzem esse tipo de substância, não sei nem como chamar isso, porque remédio não é, né? Não tem nem registro nesse sentido. E olha só ainda, eu mantive aqui a tela relacionada à judicialização da saúde em 2011, né? Mas por que no Rio Grande do Sul? Pela postura adotada no judiciário, pelo judiciário do Rio Grande do Sul. É sabido, muitas vezes, que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul é extremamente benevolente. Né? Ele acaba aceitando muitas e muitas teorias inovadoras, então tem que garantir o direito. Sem uma melhor análise, eu digo aqui, sem uma melhor análise. Né? Então, garante. Né? Resultado, a gente tem uma verdadeira discrepância no volume de ações judiciais pelo Brasil, neste exemplo aqui ligado à saúde, nesse ano aí, de 2011. Enfim, é complicado isto. Né? E existem outros interesses, muitas vezes envolvendo os médicos, envolvendo advogados também. Né? Teve uma operação da Polícia Federal, Operação Sanguessuga, que envolvia isso. Né? Prática criminosa de venda de medicamentos superfaturados, né? Caríssimos, e muitas vezes empurrando a conta para o poder público. E o poder público não vê isso. Então, se a gente tiver a utilização das ferramentas da jurimetria relacionadas ao poder público, a gente pode, com total certeza, melhorar todo este cenário, né? E ter uma justiça muito melhor, muito mais eficiente. O princípio da eficiência que está lá na Constituição. Né? Enfim, é importante.
né? E alguns têm a visão, não, para melhorar a saúde, e agora eu venho com os piores dados aqui possíveis, né? Para melhorar a saúde, tem que ter mais dinheiro. Todo mundo já ouviu falar isso. Eu vou confessar a vocês, eu mesmo acreditava nisso, porque todo mundo falava, até o dia que eu fui levantar esses dados. Eu falei, não, eu quero saber se tem dinheiro ou não. Né? Um dia me veio isso à cabeça, estava fazendo lá meu doutorado, falei, eu quero pesquisar isso. E fui atrás dos dados, né? Não foi fácil a obtenção, mas levantei, né? E trouxe eles aqui para demonstrar para vocês. Né? E até mostro antecipadamente, aqui anteriormente, um material relacionado a... Estou localizando aqui, relacionado a um questionário que eu consegui aplicar para magistrados sobre a visão deles de saúde com relação às verbas. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui, estas informações. Foi este questionário aqui que eu compartilho agora. Né? Deixa eu abrir aqui. Acho que aqui não está... Eu estou tentando abrir ele aqui para apresentação. Enfim, eu não sei se está dando para enxergar esse dado, essa informação. Para mim, aqui ele aparece parcialmente coberto. Né? Mas, enfim, a questão foi essa. Considera os recursos públicos orçamentários para a área da saúde, né? De que maneira? Eles são o quê? Aí, 0%, né? Numa porcentagem aqui absoluta, tem a média para mais, para menos, respeitando as bases estatísticas, 0%. Excelentes. Os recursos são excelentes. Quantos disseram isso? Magistrados. Nenhum. Né? Suficientes, sem necessidade de aprimoramento. 10% deles. Não, eles são suficientes, necessitando aprimoramento. 33%. E, por fim, considerando que os recursos públicos orçamentários para a saúde são insuficientes, 56%. 56%. Mas aí eu pergunto, será que são mesmo? E aí eu fui, acho que eu tenho que sair daqui para voltar para outra página, e aí eu fui atrás dos dados oficiais, e levantei, né, o seguinte aqui. Né? Deixa eu voltar aqui para a página, estou tentando localizar. Levantei o seguinte, né? De modo geral, espera aí, eu estou tentando achar aqui o arquivo. De modo geral, os números, eles acabam sendo muito mais do que suficientes. Fala, não, mas não é possível, a saúde no país está quebrada, né? Gente morrendo aí nos corredores, e não só de agora, com a pandemia, de antes. Né? Então, como é que é isso? Né? Tem dado, tem recursos sobrando? E eu vou dizer, tem. Né? Eu não estou conseguindo agora compartilhar pelo arquivo que eu deixei aberto aqui, ainda estou tentando. Mas, de modo geral, na média, pelo Brasil, né, em vários anos, na média, não se utilizou 58% dos recursos do Ministério da Saúde, em vários anos. Vários. 58%? 58%. A isto se dá o nome de orçamento não executado. E teve um ano específico, e por óbvio, né, eu não vou ficar falando aqui que ano foi, de que governo foi, porque aí vira debate político, e não é o intuito. O intuito aqui é o nosso, é o da justiça, é o dos direitos humanos, é o do direito à saúde, é o do Brasil, né? Então, quem quiser que veja, né, tem o sistema CIAF, né, para isso, que traz dados oficiais. Pelo sistema CIAF, teve um ano específico aí, numa determinada gestão, em que não utilizaram 71% das verbas que já existiam disponibilizadas no Ministério da Saúde. 71%. E, de tempos em tempos, querem criar uma nova CPMF, né, o imposto do cheque, para garantir mais verba para a saúde. Não, verba para a saúde tem. O que não tem é projeto, é ação, porque muitas vezes quem ocupa cargos nos ministérios, nas secretarias,
né? E isso, eu estou falando dados federais, mas isso acontece pelo Brasil, nos vários estados, acontece nos municípios. Muitas vezes quem está lá num cargo, está no cargo só para receber sua remuneração no fim do mês e ponto. Não entende nada da saúde, da educação, da cultura, está ocupando um cargo. E muitas vezes não utiliza a verba porque não sabe nem como utilizar. E depois se eu utilizar eu vou ser responsabilizado, é melhor nem pôr a mão nesse dinheiro. Então eu devolvo o que eu puder devolver, devolvo inteiro. Falo, olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Claro que tem, você não utilizou a verba que era para usar na sua área. E por isso que o país continua nesse caos. Na esfera federal, estadual e municipal, na questão orçamentária. É um absurdo, né? E, obviamente, isto tudo nos afeta por décadas. Não é um problema, em um ano deixaram de utilizar a verba. Tinha verba, né, e sobrou. E muitas vezes sobrou também por quê? Porque depois essa verba que sobra vai para o Caixa Geral. Era a verba da saúde. Mas não utilizaram só 71%. Então, esta verba volta para o Caixa Geral, e no Caixa Geral, depois ela pode ser encaminhada para quem pedir a tal da verba. Olha, sobrou aqui 71% da verba da saúde. Aí começa a surgir, né, Golden Gates aí, né, porque ligam 2 municípios, né, com a população ínfima, né, e na verdade a Golden Gate nem vai sair, a tal da ponte nem vai ser construída, mas tem lá um projeto, e o dinheiro acaba sendo desviado de outras maneiras, um verdadeiro caos. Pois bem, a gente tem que usar a jurimetria para levantar esses dados que são importantes para todos nós. Primeiro, como cidadãos. Em segundo lugar, como profissionais do direito, que têm o dever de materializar, de construir um caminho de justiça nesse país. Enquanto a gente não fizer isso, vai continuar patinando, vai continuar errando, né? Parece que é o que a gente mais sabe fazer. Ficar parado esperando que surja algum milagre para resolver os nossos problemas. Não, nós temos que arregaçar as mangas, aprender mais, estudar mais, conhecer mais, trabalhar muito mais em conjunto, né? É uma grande falha também da nossa área, trabalhar em conjunto para materializar a justiça. Esse é o caminho. Enfim, eu agradeço aí a oportunidade, né? Acabei falando muito além do tempo aí, peço desculpas. Bom, o Elcio, na verdade, fez uma análise preditiva, né, Márcio? Com as informações aqui da área de saúde, das ações judicializadas em todos os estados aí no ano de 2011. E isso demonstrou, na prática, a importância da jurimetria e da análise preditiva, né? Nesse contexto todo, Elcio e Márcio, eu gostaria de colocar uma questão, e aí voltando para a nossa área do direito, né? Se não seria interessante também, e o doutor Elcio colocou bem pontualmente essa questão, de que o poder público também deveria utilizar a jurimetria para analisar internamente, né, os seus atos e o desenvolvimento dos seus atos administrativos, né? Então, trazendo isso para o nosso ramo aqui do direito, eu coloco a questão, seria interessante o judiciário também ter um setor próprio ou alguma seção específica desenvolvida para jurimetria e análise preditiva no aspecto de verificar e controlar e projetar os efeitos das decisões judiciais na sociedade? Na verdade, eu ia pedir para o Elcio responder. Fica com o microfone aberto. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer um paralelo para o Elcio responder a pergunta, tá? E é uma situação que acontece isso em empresas particulares, em prefeituras. Quando nós falamos em transparência ou governança, que assim chamamos o setor privado, é a mesma coisa. Quando eu falo em transparência, eu estou falando em setor público, quando eu falo em governança, setor privado, até por conta de ações e tal, né? É tão delicado e comprometedor porque, via de regra, aquela pessoa que está naquela cadeira por muitos e muitos anos colocou muita poeira embaixo do tapete.
Então, eu tive um sócio, numa época da minha vida, que a gente montou o primeiro programa web de sistema, e eu tenho testemunha sobre isso. Antes de ter qualquer sistema web, a gente trabalhava para o Citibank, a gente não podia implantar uma jurimetria no Citibank internamente, tinha que ser pelo web. Eu estou falando em 2001, 2002, porque o Citi não admitia qualquer outro tipo de sistema. Por conta da segurança da informação interna, não podia se aplicar lá, e teve que ser feito via web, e assim nós o fizemos. Antes desse produto, a gente desenvolveu um produto sobre a LRF, basicamente para ficar monitorando os empenhos, ou seja, quanto que o prefeito ou governador está vacinando de acordo com a lei, seja na saúde, na educação e etc. Aí eu tive a visita também em um sindicato, né, para mostrar um produto que fazia esse tipo de controle, e numa outra determinada empresa que mostrava controles. Resumindo a obra, ninguém quer se comprometer com aquilo que já estava na cadeira. No setor público, os funcionários são de carreira. Então, é muito complicado o indivíduo, eu não diria ser taxado como ineficiente ou ineficaz, ele aceitar algo novo que pode comprometer tudo aquilo que ele fez durante anos. Então, e no setor privado também, ou no sindicato também, ou por via de regra, assim, as pessoas, elas têm medo de se comprometer ou expor aquilo que não fez. Vamos lá, por que você não fez isso? Porque quando você faz um relatório de jurimetria, não é para você comprometer a pessoa, é para você ver onde você tem os vícios, as recorrências, as doenças da empresa, para poder propor soluções. Então, é um instrumento para você propor remédio, e as pessoas não o fazem, porque eu vou falar da LRF, que eu fico mais à vontade, porque nós fizemos um software lindo, com gráfico, linkado à contabilidade, aonde colocava lá o prefeito, está assinando empenho, você está infringindo a lei. A gente não vendeu nenhum, sabe por quê? Porque assim, olha, se eu perder a eleição, eu vou deixar isso para o meu sucessor. Perceba a gravidade do assunto e do grau do que acontece. Isso a gente trabalhou para algumas prefeituras, alguns governos, a gente fez um modelo de negócio com o governo do estado do Pará, que a gente foi elogiado, enfim. Mas tem situações que você não consegue implementar, porque não tem vontade política para tanto. Tem empresas que o diretor jurídico está há 10, 15 anos, 20 anos na cadeira, e ele tem medo de se expor, porque alguém vai falar para ele, poxa, isso está acontecendo há tanto tempo, você não viu, por quê? Ao contrário, eu não vi porque eu não tinha ferramenta, não é, Dalari? Eu não vi porque eu não tinha instrumento. Não, mas ele não, ele fica com medo de se comprometer. Então, é aquela diferença do porco e da galinha que bota o ovo. O porco entra com o couro, né? A galinha é só com o ovo, não se prejudica em absolutamente nada. Então, esses parâmetros, e é tão difícil isso no mundo de hoje, das pessoas se comprometerem, que elas não se comprometem com a própria família, com um amigo, quem dera com a empresa. Então, para mim, no mundo jurídico, quanto mais processo, melhor, quanto mais problema, melhor, eu vou me sustentar na cadeira. Esquecendo-se de que aquela empresa pode ser prejudicada, pode vir à falência e perder não só o emprego dele, como de milhares de pessoas. Então, é uma inteligência, eu vou passar a palavra para o professor, só para ele entender o contexto, para a gente poder fazer com que a nossa sociedade tenha compromisso com ela, aquela humanidade, vamos tocar? Então, está na hora de a gente parar dos mimimi e começar a resolver problemas. E ferramenta, hoje é o que não falta. Ferramenta de tecnologia é o que não falta. Inclusive, assim, eu trabalho muito bem com planilha Excel, obrigado. Então, mas tem inúmeras. Professor, o senhor pode falar agora para... O judiciário não pode fazer isso por nós? Pode e deve, né? Tem alguns indícios já
algumas sementes plantadas no Poder Judiciário nesse sentido, mas é tudo muito novo, né? Eu volto a dizer, eu acredito que esta comissão ela está mais adiantada que todo mundo aqui no país. Acredito consideravelmente que sim, estamos fazendo algo verdadeiramente inovador. E a sua consideração relacionada aí à dificuldade de inovar, a dificuldade de fazer o novo, de fazer o diferente, eu diria de fazer o melhor, né, é real mesmo. No setor público, isso acontece muito. Me lembro de algumas situações, uma situação em que, conversando, né, com pessoas da área da administração pública, muitas vezes me reportaram o seguinte: olha, eu fui trabalhar agora lá numa sessão, e eu sou novo lá, eu cheguei com todo o gás, né? Estou formado há pouco tempo, enfim, estou com vontade de trabalhar, quero mostrar serviço. Aí no primeiro dia eu fui e dei conta de, sei lá, 50 processos, né? Chutando um número aqui, 50 processos. Ah, no dia seguinte, quem trabalhava ali naquela sessão, naquela repartição, me chamou e falou: olha, para aí, sabe? Aqui a gente não trabalha assim. Aqui, e o indivíduo que falou, eu trabalhei, lidei com 50 processos, naturalmente, li tudo, anotei, foi tranquilo. Aí eu fui chamado de canto e falei: aqui a gente não trabalha assim, aqui a gente trabalha uma média de uns 15 processos. Por quê? Porque esse é o nosso ritmo. Entendeu? Se você quiser trabalhar demais, vai dar problema, porque vão ver que você está trabalhando e a gente está trabalhando de menos. Então, para o seu próprio bem, até para a gente, né? Na verdade, até poderiam causar um problema para ele. Para a gente poder se entender e você não ter nenhum problema aqui, é melhor você trabalhar nessa média. Ao invés de você trabalhar uns 50, faz uns 15, tá bom demais. Sabe, pode ter um dia que você vai acordar indisposto, você não vai dar conta de fazer os 50. Trabalha na média dos 15 que tá bom, né? Enfim, muitas vezes o setor público trabalha assim. E também tive uma experiência pessoal, né? Eu fui secretário particular do governador Cláudio Lembo, no período dos ataques do PCC. Foi bem emocionante. E quando eu assumi, muitas vezes eu via um problema real existente dentro do Palácio dos Bandeirantes com relação ao funcionamento entre os concursados e os nomeados. Os concursados, muitas vezes, queriam até fazer, mas dependia do chefe que era o nomeado. Aí o chefe não estava, o chefe chegava às 4 da tarde, enfim. Eu queria trabalhar, resolver e fazer. Eu sou um cara de ação. A hora que eu vi que o trabalho não andava, eu fui em cada um dos setores, né? Aliás, quando eu cheguei, minha primeira providência foi ir a cada um dos setores para me apresentar, né? Cumprimentando cada um, como é que é você, o que você faz aqui, conhecer a estrutura. E aí eu vi que o trabalho não andava, eu voltava lá. Falei: o que aconteceu? Olha, não, tá aqui, eu deixei para o meu chefe dar uma olhada, depois ele lhe passa. Eu falei: olha, mas ele vai chegar quando? 4 da tarde? Eu preciso da informação agora, de manhã. Não, mas é que eu não... Eu falei: olha, seguinte, eu já entendi tudo, não me importa o seu chefe. Eu sei, ele é nomeado, tá? Me dá informação. Deixa ele nomeado, deixa ele ficar no cargo dele, eu quero a informação, eu preciso trabalhar, né? E aí o que eu via era muita boa vontade desses concursados que vinham e colaboravam mesmo, né? E o pior, muitas vezes quem era nomeado me trazia informação atrasada e errada. Aí era a minha hora de virar e falar: olha, se você continuar me trazendo informação errada e atrasada, não serve para mim. Eu ia atrás dos dados, né? Eu sou meio doente com relação a dados. Tinha até trazido aqui outras informações para compartilhar com todos aqui. Só vou abrir rapidamente. Olha aqui, dados atuais de hoje, né? Fresquinho aqui. Dados de hoje, 25/3/2021, né? Algo que não se analisa. Aqui eu coloquei os 13 estados que estão aí com a população, né, contaminada no maior número: Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, vai até o México. Mas eu resolvi colocar também dados de Portugal, São Paulo Estado e São Paulo Município. Então, aqui eu tenho, numa primeira coluna, a população total de cada um desses lugares. População total, né? Depois, eu tenho aqui, né, a população relacionada aos casos de Covid. Desta população total, quantos são casos de Covid? Né? E aí a gente tem essa outra coluna. Agora, peraí, esta coluna
relacionada aqui à porcentagem, relacionada ao número de doentes, equivale a quantos por cento da população total. Então, eu tenho aqui, 9% nos Estados Unidos já pegaram Covid, né? Agora, tem um detalhe também. Esses números, eu já vou afirmar, eles estão errados. Pô, mas você trouxe o número errado? Não, a culpa não é minha. A culpa é dos dados que existem. Eu, pessoalmente, não vi nenhum dado, em nenhum lugar do mundo, eu abro vários sites internacionais, não vi nenhum dado internacional sobre reinfecção. Teve muita gente que pegou Covid 2, 3 vezes. Não tem informação sobre isso, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Então, esses números de pessoas contaminadas, ele está errado. Né? Ele está errado, com toda certeza. Aí eu ainda avancei aqui, né? Mas desses que pegaram Covid, né? Dos números que existem, né? Os dados aqui, atualize de hoje, né? Quantos morreram? Aí eu tenho uma coluna com o número de mortos. E, por fim, eu tenho uma porcentagem dos indivíduos que pegaram Covid e que morreram. Onde é que está morrendo mais? Né? Os dados do começo do ano passado eram mais favoráveis ao Brasil, agora nem tanto. Mas olha aqui, né? Se a gente for ver, os números aqui são piores do que o Brasil. O Brasil está aqui, né? Taxa de contaminação está aqui, 5,7%. E a taxa de mortalidade, 2,4%. Né? Não é para a gente dizer, tem gente pior que a gente, está tudo bem. Não está bem. Mas são dados importantes. Olha aqui, no caso do Reino Unido, eles têm uma taxa de contaminação muito mais alta e de mortalidade também. Né? Então, é preocupante. Né? Olha o caso aqui de Portugal, a taxa de contaminação, 7,9%, é quase 8%. Mas lá, comparando com o Brasil, a mortalidade é menor. Então, são dados. Vamos comparar os dados nacionais. No caso do Brasil, taxa de contaminação do país inteiro, 5,7%. Do estado de São Paulo, 5,3%. Do município, 5,6%. Dados de mortalidade, aqui em porcentagem, no Brasil inteiro, 2,4%. No estado de São Paulo, 2,9%. Né, 2,92%. E no município de São Paulo, 2,97%. São dados que precisam ser vistos, analisados, interpretados de diversas maneiras, mas a gente tem que construir bancos de dados para depois cruzar e entender por que esses números são diferentes, por que um dado de mortalidade é maior do que o outro, por que a taxa de contaminação é maior do que outra. Né? Eu sintetizaria tudo, trazendo a nossa responsabilidade. Depende da nossa postura pessoal, do nosso pequeno universo, né? Da nossa casa, da nossa postura, como falou o Márcio agora há pouco. Né? Enfim, tem muita gente aí que fala, não, fica em casa, e depois vai para a rua e é fotografado, é filmado, né? Na rua sem máscara, em aglomeração, em cassino clandestino. Né? Já vi também gente aí falando, não... Dalari, Diga. Sem querer alongar, até porque a gente já está... com horário limitado. Terminando até as 21 horas, para dar a palavra para o Paulo, se é que ele vai conseguir falar, né? Mas eu queria pedir permissão para o Berico. Eu, particularmente, ano passado, eu cumpri todas as exigências do OMS, tá? E eu tenho um filho que me orgulha muito, que passou em 11º na PUCamp, em medicina, e estudou o ano inteiro comigo. Ele levantava às 7 da manhã no cursinho e ia até 10 da noite. E nesse carnaval ele combinou com os amiguinhos de ir para o Guarujá. E assim o fez, porque ele ficou um ano e toma os cuidados. Ele trouxe a Covid para minha casa, eu peguei Covid e eu diria que eu fiquei assintomático porque eu estava me alimentando super bem e etc. Mas inúmeras famílias, diferentemente da minha sorte, porque não tem ciência nessa situação, tem dados, é o que o professor estava falando, Dalari, e isso sim ajuda a ciência, porque a gente só tem ciência quando a gente acende a lâmpada. A gente pode testar 1000 vezes a mesma coisa de forma diferente. Se a gente estiver fazendo a mesma coisa, querer resultado diferente, como diria o Einstein, você seria um idiota, né?
Você faz a mesma coisa todo dia que é um resultado diferente, você não vai obter. Mas se você fizer que nem o Thomas Edison, você vai uma hora conseguir acertar isso. É ciência. É erro, acerto, mas de forma diferente. Então, esse cuidado que a gente está buscando na comissão de trazer as pessoas, não é que somos donos da razão, até porque a gente vê a nossa profissão de advogado sendo aviltada por tecnologia. A gente vê riquezas no mundo hoje, as 100 maiores riquezas do mundo detêm metade dinheiro para sustentar metade da população do mundo inteiro. E essas 100 pessoas, eu não tenho dado agora, porque eu queria fazer que nem o Dalari, ser mais tecnológico e já sair abrindo, a maioria delas vem da tecnologia. Ganharam dinheiro suprimindo emprego. Então, assim, muito embora o nosso trabalho seja esse, o que nós temos que combater são os mal administradores em qualquer esfera. A gente tem que combater a arrogância daqueles que se perpetuam no poder a qualquer custo. O que a gente tem que trazer para essa juventude é um pouco de humanização e não computação, não gamer. A gente vem de uma geração que a gente se abraça. A gente não é isolado, a gente não deve viver numa ilha que nem a gente está vivendo. Para muitas pessoas é o normal delas ficar dentro de casa e videoaula, e enfim. Mas para muitos de nós não. Porque passar por esse mundo sendo alguém virtual, até brinquei no meu aniversário que eu fiz essa semana, eu brinquei no meu aniversário que eu agradeci aos meus amigos raiz que me ligaram e os Nutellas que me mandaram mensagem, né, dizendo que amava a todos. A gente não tem que julgar as pessoas, temos que compreender as pessoas e tentar fazer desse mundo um mundo melhor. E se a gente não falar, que nem o Dalari falou, eu estive no governo, eu vi quem trabalha, eu não vi quem não trabalha, isso não é preterir ninguém, isso não é ameaçar ninguém, não é acusar ninguém. A gente não pode criar uma geração que não vai trazer nenhum benefício, seja para a justiça, seja de ordem médica, seja de ordem social ou psicológica. Então, a pregação nossa é essa, é muito difícil, Alberico, isso tudo, mas você veja, a gente está com 139 participantes no evento, e eu, sinceramente, eu agradeço, principalmente, assim, a presidência do Paulo Oliver, que não abriu a boca, que ele vai encerrar o evento, e aí a palavra é toda dele, né, Alberico? Você... Exatamente. Mas o nosso grupo, e estender o convite a todos que estão participando dessa Semana Jurídica, a nossa comissão é multidisciplinar, você pode participar sim, basta entrar lá no site lá da comissão, no Facebook da Comissão Jurídica, se inscreve lá, participe das reuniões, da sua participação provavelmente vai sair uma nomeação, tá? E aqui ninguém tem razão. Eu não tenho, acredito que o Elcio não tem, até porque o nosso sistema é dedutivo. A gente discute para chegar num consenso. E jamais aqui entre nós nós quatro somos unanimidade, a indução vai atingir a razão. Jamais. Jamais. Então, Marcio, até pegando um gancho seu, desculpe, até pegando um gancho seu, de tudo que você disse e de tudo que o Dr. Elcio disse também, e do que nós já analisamos sobre essa questão da coisificação, né, tanto do ser humano quanto do exercício da advocacia ou da prestação jurisdicional, né, o que é importante talvez deixar claro aqui, que eu gostaria de finalizar, até porque nós já estamos caminhando para o encerramento, Dr. Paulo, é que, fazendo um paralelo, né, quando você percebe o mundo através de suas impressões sensoriais, né, aparecem figuras na mente, né, mas isso ainda não é o pensar, né? Ou seja, isso é o que um robô poderia fazer. Através de dados concretos, ele monta determinadas figuras, né? Mas o pensar é mais do que isso, né? O pensar é um pensamento verdadeiro, é um pensamento que te permite dar um passo, a tomar uma decisão e não um impulso automático, né? Então, acho que é nesse sentido que eu finalizo aqui, né, na mediação, para deixar bem claro que o que nós queremos, né, e o que nós batalhamos
para tirar essa coisificação em qualquer setor, né? Mas especificamente aqui sobre o nosso tema, sobre a advocacia, sobre a prestação jurisdicional do Estado, né? É exatamente isso. É que um robô nunca vai conseguir ter uma tomada de decisão. Ele pode ter indícios e canalizar, fechar num foco específico à luz daquilo que ele já apurou, mas tomar a decisão com razoabilidade, com sensibilidade, com o conceito humano, jamais. Tanto em qualquer esfera do direito, quanto na prestação jurisdicional do Estado. E eu agradeço imensamente a oportunidade e o convite, pela objetividade e o brilhantismo de compor essa palestra com o doutor Elcio, com o doutor Márcio, e eu finalizo aqui devolvendo a palavra para o doutor Paulo Oliver para o encerramento. Está me ouvindo? Estamos sim, doutor Paulo. Quero agradecer toda a comissão, quero agradecer os membros dessa diretoria pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. E, na verdade, fica quase que uma incógnita. Eu vou falar alguma coisa. Eu queria saber se eles começarem a aplicar logo a jurimetria. Eu queria saber quem no Congresso já alertou, como legislador, que o Supremo Tribunal Federal, ninguém cursou a matéria em específico. E hoje não sabemos qual é as faculdades que têm essa cadeira definida, porque a pessoa só se especializa quando vem o gosto pelaquela matéria. E assim foi, na verdade, a minha vida também. Eu, quando saí do professor Vilaça, estreiei no meu primeiro júri da carteira em 3 meses. A minha audácia foi tão grande que eu fui fazer um júri militar, fui visitar a casa do juiz que ia presidir, para ele me explicar, se fui bem humilde. Me desculpe, minha carteira só tenho 3 meses, eu estou fazendo isso, já peguei um processo em plena, eu já tinha denúncia, já tinha perdido a fase de recurso quando for denunciado, eu ia fazer um plenário. Ele teve uma grande paciência, me ensinou direitinho, e falou, olha, todas as patentes que você vê sentado, elogia cada patente, e assim por diante, e depois você entra propriamente dito na matéria. O doutor Leitão foi o que presidia essa sessão. Nós, advogados, temos que aprender. Os independentes, como o doutor Dalari, e você também, que vai ser um grande advogado, já é, porque já tem no sangue o alvim de quem trabalhou, com quem participou, com quem estudou. Nós temos que observar isso, porque o Supremo Tribunal, quem é que eles vão levar? Economistas? Vai tirar aqueles 500 que estão lá estudando, pesquisando jurisprudência para adaptar? Então, isso é uma grande falha. Então, num próximo debate futuro, quem sabe que nós vamos ter o sucesso de discutir isso aí também. E com relação à medicina, que não conhece muita coisa, aproveitando a palavra do meu colega, do Elcio, que nós estivemos juntos, e eu levei a Brasília todos os relatórios dele, entregando para as autoridades que pouca confiança deram para isso tudo. Na verdade, que na França, já em 1990, já cuidava dos médicos por evidências. Isso não tem no Brasil até hoje. Agora que está. Então, me perdoe minha intervenção nesse final, mas deixei uma pergunta, 2 ou 3 perguntas bem colocadas para nós meditarmos, porque pensarmos que é bonito, foi lindo, perfeito o nosso trabalho, a conferência de vocês foi excelente, mas não tivemos tempo para um pequeno debate de 5 minutos para explicar essas coisas, falhas que estão dentro do próprio judiciário e dentro dos parlamentares que não pensam em outra coisa e não fiscalizam como deve. Porque muita coisa ocorre pela simplicidade nossa de advogados. Não precisa fazer movimento, terrorismo, não tem nada. É pedir, pleitear, bater na porta e falar como é que o senhor vai julgar isso. Meu muito obrigado a todos, meu boa noite. Desculpe porque a minha internet caiu e aqui só estou na base do celular porque na rua estão trocando os cabos. Infelizmente, mais 2 dias pela frente. Que vocês sejam felizes nessa próxima semana, nessa luta que nós temos insana, porque nós sabemos que defender o cliente é obrigação nossa. E o juiz foi sensacional hoje quando sentenciou que todo advogado deve receber seus clientes, porque lá no escritório tá todas as armas. Lá estão as suas bibliotecas, seus arquivos, suas fichas. Temos direito de frequentar nossos ambientes.
Muito obrigado por tudo, boa noite e Deus nos proteja. Boa noite a todos. Desejo saúde. Boa noite. O Alberico, antes assim, tem um Pedro, levantou a mão no chat, a Grace, eu não sei se tem algo relevante, se eles quiserem registrarem a pergunta, aí depois a gente encaminha as respostas, e agradeço a presença aí de todos vocês. Hoje a gente conseguiu mais de 140 pessoas até o final, tá? Então, Pedro e Grace, anotem no chat aí qualquer dúvida e a gente vai fazer questão de estar respondendo para vocês, tá bom? Bom, eu já tive gente aqui que me acessou no LinkedIn, no Instagram e no Messenger aqui. Enfim. Você tá então, moderno, já até estou preparado para começar a responder por aqui. Obrigado. Até mais, se Deus quiser. Obrigado. Saúde a todos. Um abraço. Saúde. Amém, nós todos.